passei a minha infância, minha adolescência, sofrendo de uma dor de cabeça e que a gente fica eternamente buscando uma causa, como acontece com nossos pacientes, né? Ficam buscando motivos, fazendo coisas mirabolantes, porque não teve a oportunidade de alguém ensinar para elas que ela é portadora de uma doença. Minha consciência da enxaqueca como doença começou ali, né? De que você me ensinou, por mais que eu fosse médica, eu não tinha tanta consciência assim. E ninguém consegue sentir a dor por ninguém. Então, muitas pessoas que não entendem a dor do outro, como aconteceu com seu chefe e você, né? Deve ser porque ele nunca precisou passar por uma situação parecida. Olá, sejam bem-vindas ao Enxacast, o primeiro podcast do Brasil voltada para mulheres portadoras de enxaqueca. Estamos estreando o nosso podcast hoje e hoje o papo vai ser muito especial. Vamos conversar aqui com 2 neurologistas, então vai ser um papo descontraído com 3 médicas neurologistas especialistas em dores de cabeça que também sofrem de enxaqueca. Então a gente vai falar aqui tudo sem filtro, como a doença interferiu na nossa vida. Vamos sair um pouquinho do papel de médica para o papel de paciente, de mulher sofredora de enxaqueca, como a gente lidou com essa doença. Então, fica aqui, assista com a gente esse primeiro episódio. E antes de começar o bate-papo, eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal, se você ainda não foi inscrito. Se já foi inscrito, dê o seu like e aproveite e compartilhe esse conteúdo com mais mulheres que sofrem de enxaqueca, que precisam vir para essa comunidade, participar com a gente, saber mais sobre enxaqueca e aprender a como controlar essa doença e a buscar uma vida com menos dor e com mais alívio. Então, vamos lá começar o nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecer a aceitação, a disponibilidade por vocês estarem aqui, doutora Priscila Leite, doutora Maria Clara Carvalho, ambas neurologistas, especialistas em dores de cabeça, que estão travando aí uma batalha grande comigo para ajudar nossos pacientes que sofrem de enxaqueca a viver melhor, a buscar uma boa qualidade de vida. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem rapidinho, falassem de vocês, como escolheu a neurologia, por que se dedicam hoje a ajudar mulheres com dor de cabeça, é porque sofrem de dor de cabeça? Meu nome é Priscila Leite, como já apresentada, sou neurologista e graças a Elza eu estou enveredando pela cefaleia e cada dia mais me apaixonando pelo poder que a gente tem em poder ajudar mulheres e fazer a diferença na vida dessas mulheres com enxaqueca. Sim, eu sou portadora de enxaqueca e isso fez uma grande diferença na minha escolha com neurologia. E é isso, nós estamos iniciando essa jornada aí muito promissora. Eu acredito que muitas coisas boas estão vindo já no tratamento da enxaqueca, né? E estamos aí para conscientizar a população sobre a importância Dessa doença dessa tão doença, impactante, né? É. E você, Clara, o que você tem para contar pra gente? Eu sou Maria Clara, também sou neurologista, mas depois da neurologia eu me especializei em dor. Só que eu digo para todo mundo que eu escolhi a dor antes de escolher a neurologia. E foi porque eu já estive do outro lado. Eu já fui uma paciente que tive um risco de ter dor crônica, mas graças a Deus encontrei profissionais antes do que minha dor cronificasse, que me ajudassem e me mostrassem que o caminho da dor não era o melhor caminho. Não sei se você sabe, você é minha colega de muito tempo, mas não sei se você sabe que eu já fui operada da coluna. E com 11 anos eu tive que fazer uma artrodese. O que é uma artrodese? Colocar vários pinos na coluna toda. E nessa época ninguém me explicou que a cirurgia não ia evitar dor. Que uma coisa não era impeditiva da outra. E aos 22 anos, digamos assim, eu tive minha primeira crise de dor na coluna. A enxaqueca veio antes, claro. Só que desde a época que eu tinha dor de cabeça na adolescência, muita gente atribuía, sua dor de cabeça é da coluna, como a gente vê, né, no dia a dia. Muito comum. Já posso seguir adiante? Eu já tô falando demais. Pode falar. Posso, né? A gente está aqui para conversar. E não ultrapassando assim, pulando etapas, mas na adolescência, que foi minha primeira crise de dor de cabeça, eu devia ter 15 anos ali, no meu boom, né, hormonal, digamos Sim. assim.
E naquela época muita gente negligenciava. Ninguém me diagnosticou naquela época com enxaqueca. Mas tinha tudo de enxaqueca. Tinha muita fotofobia, ia para um quarto escuro, precisava colocar várias cobertas em cima do meu rosto para poder tapar completamente a luz. Precisava ir para emergência, porque não passava com analgésicos comuns em casa. Só que como eu tinha essa questão da cirurgia da coluna, os médicos só falavam, isso é uma dor proveniente do occipital. Isso aí é da sua coluna com certeza. E ninguém parava naquele momento para me dar um diagnóstico correto. E eu ficava sofrendo no auge dos meus estudos, no auge de um pré-vestibular. Meus pais, coitados, não sabiam mais o que fazer com aquela. É porque quando a gente fala de enxaqueca, a gente ainda tem uma dificuldade de fazer com que as pessoas entendam que enxaqueca é doença, né? Então, eu queria até ouvir vocês depois, mas vou dar o meu depoimento, assim, de que eu também sou uma mulher portadora de enxaqueca, como vocês sabem, e eu tive o diagnóstico de enxaqueca, eu descobri que eu tinha enxaqueca quando eu entrei na faculdade, ou seja, eu tive que estudar medicina para entender que enxaqueca é doença. Né? Não sei se isso aconteceu com vocês, depois vocês vão falar. Mas eu passei a minha infância, minha adolescência, sofrendo de uma dor de cabeça e que a gente fica eternamente buscando uma causa, como acontece com nossos pacientes, né? Ficam buscando um motivos, fazendo coisas mirabolantes, porque não teve a oportunidade de alguém ensinar para elas que ela é portadora de uma doença. E, inclusive, é para isso que a gente está aqui. Né? Para isso que a gente hoje se dedica, estuda e tem um papo aberto com nossos pacientes para ensinar que ela tem uma doença. A partir do momento que ela aceita o diagnóstico de uma doença, ela lida melhor com aquilo e ela busca ajuda, ela aceita ajuda. Eu tive muitos momentos da minha vida perdidos por conta de uma crise de enxaqueca e toda mulher que tem enxaqueca passa por isso. E a enxaqueca, ela acompanha a mulher em todas as fases da vida dela. Nós estamos aqui hoje com 3 mulheres em fases diferentes da vida. Uma na menopausa, uma que acabou de ter um bebê e uma que já teve um bebê há algum certo tempo e que já voltou para a roda viva da profissão, do dia a dia, de ser provedora. E a gente sabe que a enxaqueca, ela acompanha a nossa vida profissional, hormonal, social. E momentos ela está melhor e momentos ela está pior. Então, em que momento, Priscila, você descobriu que você tinha enxaqueca, que você entendeu que era enxaqueca? E se, a partir do momento que você aprendeu que você tem uma doença, você passou a lidar com ela diferente do que você lidava quando você estava só no papel de paciente? Sim, vamos lá. Eu comecei a ter crise depois que eu formei, né, em medicina. Se tinha, durante a faculdade, era bem esporádica. Começou tarde, então. Começou tarde. Não tão cedo como Maria. Justamente quando eu comecei a dar plantão. E principalmente após plantão noturno. E eu tinha muitas crises, e aí começaram a vir com sintomas cada vez maiores e mais intensos, como fotofobia, tinha muita náusea, cheguei a ter crises com vômitos também. E o período e foi quando eu percebi que era realmente, quando eu tive uma crise de 7 dias ininterruptos, que eu dormia e acordava com dor. E aí eu fui numa doutora chamada doutora Elza, não sei se vocês já ouviram falar. A gente, como vocês verem que a vida da gente se cruza, né? Priscila foi minha paciente quando eu estava no final da faculdade, terminando, tinha se formado, nem sabia que ia ser neurologista. Eu fui neurologista dela, tratei a enxaqueca dela, e hoje a gente é parceira, né? Hoje a gente ajuda outras mulheres com enxaqueca. Isso mesmo. Né? Isso é muito interessante, essa coisa, né? Que a vida traz, assim. Então, aproveite e fale aí, se essa sua doutora impactou em alguma coisa na sua escolha de ser neurologista e de estudar dor de cabeça. Agora diga que não. Fez toda a diferença. Eu não esqueço a minha primeira consulta com a Elza, que eu tava, assim, com olheiras terríveis. E eu cheguei lá falando pra ela que eu tava 7 dias com dor, e ela olhou pra mim assim, como é que você está aguentando? Eu lembro dela abrindo assim o armáriozinho, pegando um remédio, a água e me dando. Pra poder fazer a consulta, né? Pra poder fazer a consulta, que eu não conseguia nem raciocinar. E podia parecer simples, né, esses gestos, mas fez toda a diferença, o acolhimento e me sentir cuidada, e não é apenas uma dor de cabeça que eu tava sentindo, tudo que envolvia me sentir incapaz de trabalhar naqueles dias, porque eu não conseguia produzir. E minha consciência da enxaqueca como doença começou ali, né? De que você me ensinou, por mais que eu fosse médica,
eu não tinha tanta consciência assim. Me ensinou o que era doença e que eu iria tratar, iria iniciar o tratamento. Foi aí que na época eu fiz um tratamento e você pediu na época, eu lembro que você falou para eu reduzir os plantões noturnos para conseguir estabilizar e fez toda a diferença essa consciência, porque eu comecei a me perceber, perceber o meu corpo, perceber a minha rotina, comecei a ver o que vinha como mais gatilho, né? No meu caso, sempre foi a questão do sono. Mas teve períodos também que teve alimentar e tudo mais. Mas assim, hoje eu entendo quando eu ultrapasso meus limites, sabe? Na minha rotina, quando eu tô trabalhando demais e aquela crise vem no final da semana, eu já sei que eu tenho que reduzir ali, que eu não posso. Eu acho que é o mal de muitas mulheres de querer sempre estar sendo produtiva e querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, Não se dá o direito de parar, de né? De parar, ter um né? momento. É isso. Então, eu vejo, não, eu preciso de pausas. é, Quando eu vejo que eu estou nesse ritmo muito acelerado e a crise vem, para mim é como um alerta. Ou quando a atividade física já não tá tão regular como deveria pela rotina, enfim, por demandas maternais. Eu tenho que voltar para aquele. É sempre buscando o equilíbrio mesmo. O manejo da doença é importante, né? A gente sabe que enxaqueca, ela é uma doença que ela é muito variável de pessoa para pessoa. A gente sempre diz para os Sim, pacientes, né? Vocês devem, com certeza, também ter esse discurso, esse diálogo claro com os pacientes, de que a sua enxaqueca é diferente da enxaqueca da sua irmã, da sua mãe, da sua avó, da sua amiga. é, Cada cérebro é um cérebro, né? Cada sensibilidade ao limiar de dor é diferente. E às vezes a gente não sabe se aquela enxaqueca vai evoluir para um desfecho desfavorável, se vai cronificar ou não, ou se vai melhorar na menopausa ou não vai melhorar. Então não espere a menopausa chegar para melhorar a enxaqueca, porque pode não ter esse milagre. Se é que existe alguma coisa boa na Na menopausa. menopausa, é melhorar a enxaqueca para quem tem, mas nem sempre isso acontece. Cerca de 14 a 15% das mulheres que menopausam não melhoram a enxaqueca. Então, não espere um milagre, cuide antes. Eu tive a graça de entrar na menopausa e não ter uma enxaqueca crônica. Eu melhorei, mas eu cuidei da minha doença antes. Isso faz uma grande diferença. É o que a gente sim. diz para os pacientes: cuide da doença antes, não espere um dia ela ir embora. Né? Assim, Clara começou cedo. Verdade. Não sei como foi como ela lidou com essa doença durante a adolescência, adulto jovem, passou por uma gravidez aí agora. A gente sabe que gravidez é uma fase que a enxaqueca pode melhorar, né, para a grande maioria das mulheres. Depois, no puerpério, por conta da privação de sono, da amamentação, do nível de prolactina lá em cima para a produção de leite. Tudo isso, né, faz com que a mulher lactente, ela vai ter mais dor de cabeça. E então, Clara, como foi a sua, assim? Como foi a evolução da sua doença? Você Vamos lidou lá. muito mal com a doença, atrapalhou muito a sua vida, o que você perdeu na vida por conta da doença e como ela está hoje? Eu fui uma adolescente chata. Todo mundo fala isso. E não sei por quê, ou se foi por conta da enxaqueca, ou se eu já era chata mesmo. Minha mãe deve dizer que é porque eu sou chata mesmo. Mas um adolescente que tá estudando pro vestibular, com todas as emoções da época, namoradinho, briga com uma amiguinha, enfim. E ainda com uma dor de cabeça que parece ali um calo no sapato, né? Apertando toda hora. Claro que vai ser uma adolescente chata. Ainda mais tendo que se privar de muita coisa. Às vezes eu me privava de uma festinha de 15 anos, porque eu tava com dor de cabeça. Tinha uma prova para fazer e eu, na época, me cobrava muito, né? Era aquela estudante que queria sempre o 10, o 10, o 10. Então aquilo me consumia de uma forma que atrapalhou total. Essa fase da minha vida eu tenho pesadelos só de lembrar. Até que eu consegui receber o diagnóstico, demorou, mas consegui. E fiz um tratamento, inicialmente foi medicamentoso. Foi a primeira e única vez que eu usei um tratamento, assim, para tratar dor. Hoje não preciso mais, mas eu digo que um pouco disso é mérito meu. Claro, tem enxaquecas e enxaquecas, vão ter enxaquecas que só o tratamento não medicamentoso vai ser suficiente. Mas hoje eu me considero que eu faço uma boa prática de atividade física. Hoje eu me alimento muito bem. Hoje, apesar de um bebê recente, né, com 4 meses, eu consegui ajustar minha vida de uma forma que a enxaqueca não impacta mais na minha vida e hoje eu não preciso mais de um tratamento medicamentoso, mas já precisei na adolescência. E se eu vou dizer assim que se isso causou algum impacto,
é o impacto de ter medo que a dor volte. Porque eu sei, O medo da dor é terrível, né? o medo da dor horrível é muito impactante, porque eu sei que hoje, na minha vida que eu levo hoje, o tanto que eu trabalho, o tanto que eu preciso cuidar da minha filha, o quanto que eu tenho outras relações no dia a dia, fora o trabalho, não posso parar minha vida por conta de dor. Então, hoje eu tenho medo que a enxaqueca retorne a impactar a minha vida como impactou na adolescência. Então, por isso que eu já me policio para cuidar da minha qualidade de vida, para evitar que eu tenha que parar do nada. Imagine uma semana cheia de agenda de paciente, com podcast da doutora Elza para mim participar. Você sabe que o medo da dor é um motivo que faz com que os pacientes antecipem o uso de analgésico, né? Então, um dos grandes motivos que induz a mulher portadora de enxaqueca a fazer uso excessivo de analgésico é o medo de ter dor. É assim, quem das duas aí antecipa analgésico quando tá com medo de ter dor de cabeça? Eu não. Não, eu não antecipo, não. Muito bom. Eu aprendi Então, a antecipar água. Eu aumento minha hidratação. Então, assim, vocês fazem o que vocês pedem para os seus pacientes fazerem? Eu digo que eu faço, Eu mas faço também. se existe enxaqueca do bem, hoje a minha é do bem. Porque a gente sabe que médico é o pior paciente que tem, né? Então, mas Assim, de eu não ter procuro disciplina, seguir, de né? pedir para fazer e não se cuidar, né? Porque mas, às vezes é até inconsciente da própria profissão, né? A gente às vezes não se dá o direito de se cuidar, né? Isso. Assim, de pensar que você tem que estar bem para cuidar do outro, né? É, E eu acho isso que ninguém é perfeito, né? Toda rotina passa por oscilações. Eu tenho momentos também com privação de sono, no caso de alguma coisa com filho, ou a rotina aperta mais, né? A gente não consegue malhar como gostaria, mas eu sempre tá correndo atrás, né? E sempre tá buscando o equilíbrio mesmo. Eu tento buscar mesmo. Vou dizer que eu sou perfeita sempre, toda semana perfeita, porque não é. Eu vou trazer um assunto aqui na conversa, assim. Eu vou primeiro dar o meu depoimento, assim. Eu queria que vocês lembrassem, assim, na vida de vocês, o que foi uma coisa muito importante que vocês perderam de fazer por conta de uma crise de enxaqueca. Eu, por exemplo, já perdi um concurso público por causa de uma enxaqueca. Talvez fosse a minha salvação, né? Porque não sei nem se seria bom estar hoje como funcionária pública deste lugar onde eu fui prestar este concurso. Mas para mim foi uma frustração muito grande. Porque, assim, primeiro que não foi só perder o concurso e não poder entrar como funcionária pública, né, da Prefeitura de Salvador. Quando eu terminei a residência, eu fui fazer o concurso e eu não consegui terminar o concurso. Eu tive uma crise com aura, né, a minha enxaqueca tem aura visual e eu não conseguia enxergar para responder a prova. E eu tive que interromper e entreguei a prova pela metade. Então, já saí dali derrotada e eu perdi uma coisa muito importante na minha vida naquele momento, que era o pódio de nunca ter perdido um concurso. Né? Então, acho que foi o que mais me deixou, assim, revoltada. Não foi nem não entrar no concurso, foi porque os colegas diziam, se você concorrer com ela, você pode esquecer. Se tiver uma vaga só, é ela que vai passar. E eu não consegui terminar esse concurso. Então, para mim, foi muito frustrante. Né? Essa coisa ficou muito assim. Quando as pessoas me dizem, os pacientes falam, eu perdi tal coisa por causa da enxaqueca. Eu entendo, né? O quanto isso representa na vida de uma pessoa. E às vezes eu já tive paciente que teve uma crise no meio do casamento. Tem outra que queria casar e disse, pelo amor de Deus, me faça alguma coisa. Então a gente ficou lá fazendo bloqueio, usando o medicamento de ação mais prolongada para garantir que ela não tivesse uma crise no dia do casamento. E o medo faz com que a pessoa fique mais ansiosa e pode ser um gatilho, inclusive, para dor, né? Então, o que foi, Clara, que você perdeu assim na vida? Dizer assim, foi horrível na minha vida ter perdido isso por causa de uma crise de enxaqueca. Poxa, assim, o que eu me lembro que me impactava muito naquela época foi meu período pré-vestibular. Então, eu acho que aulões antes de um vestibular específico, que eu não conseguia ir, e por isso eu ficava achando que ia perder o vestibular porque eu não fui para tal aula. Parece besteira, mas para mim era muito importante naquela época, né? Cada um tem seu grau de importância para qualquer evento. Tem pacientes, por exemplo, que perdem o aniversário da filha. Então, é algo muito impactante, assim, Sim, para é. cada um, né? Eu E tive um você paciente- tinha medo de ter crise no vestibular? Eu Total. morria de medo. Eu morria de medo, mas não tive, não, assim, não que eu me lembro. Porque eu já tive, assim, muitas vezes na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu estudei na Baiana, não tinha hoje as projeções de slide, né? Era quadro negro, o professor escrevia, e aí aluna aplicada, sempre sentava na primeira fila, e quando eu começava a ver
a metade do que ele escrevia, eu saía da aula e ia para o banheiro vomitar. Né? Porque eu sabia que, assim, eu provocava o vômito na minha Vomitar te crise. melhorava? Melhorava. E é uma coisa importante, assim, quem tem enxaqueca, que está aqui assistindo, sabe disso. Quantas pessoas têm enxaqueca e com essa sensação de vômito, até provoca o vômito para ter uma sensação de alívio depois. No momento que vomita, parece que a cabeça vai romper, explodir, mas depois dá um alívio. E eu fazia muito isso. Eu tive uma colega de faculdade que a gente estudou muito para fazer a prova da residência juntas. Eu ia sempre passar o final de semana na casa dela. Eu morava num pensionato e ia passar o final de semana na casa dela, que era mais confortável para a gente estudar durante a semana, no final de semana. E ela tinha enxaqueca. Ela começava a ficar verde. Aí ela, Elzinha, espera aí um instante. Ela ia pro banheiro e voltava zerada. Era Você aprendeu com ela, impressionante. Porque eu vomitava e depois eu ficava meio Na ressaqueada, boca seca, né? Porque dá uma sensação de ressaca. Parecia que ela tomou, assim, o melhor analgésico da vida. Ela voltava, sentava e ia estudar de novo. Você não vai ensinar isso Então, para seus pacientes, não faça isso não, viu, gente? Tô só relatando aqui um fato. E Pri, o que é que já perdeu da vida? Ó, eu não tive, assim, algum evento específico que eu tenha perdido. Eu já perdi aniversários, já perdi eventos nada tão assim, importantes, né, que tenham me marcado. Mas teve um fato, uma ocasião, né, que aconteceu com o trabalho, que foi algo que me marcou bastante. Que eu tive, bem na época que eu tava tendo muita crise, eu tive uma crise durante um plantão. Na época eu trabalhava em emergência e eu estava, assim, com aquela aura visual terrível, que eu não conseguia enxergar. E a tela do computador, né? Atendendo na emergência, ao ponto dos pacientes entrarem na sala e falando, doutora, você tá bem? Então, porque eu tava pálida, assim, já de dor, né? Quando eu tenho uma crise muito intensa, normalmente eu fico. E aí, um momento na madrugada, que não tinha muito fluxo, eu pedi pra coordenadora do plantão para fazer a medicação. Porque eu não tava aguentando mais. E tava tranquilo o plantão. Eu fiz a medicação, só que esse local que eu trabalhava, eles tinham uns coordenadores gerais que eles controlavam quem estava ativo no computador, digamos assim. E aí o coordenador geral, ele viu lá que eu fiquei inativa, que eu estava fazendo a medicação, e ficou ligando para saber de mim, se eu tinha saído, enfim, uma cobrança. Abandonou o plantão, Abandonou o plantão. Praticamente ele me acusou disso, né? E a coordenadora do plantão falou que não, que ela tinha autorizado para fazer a medicação. E que eu estava muito mal, enfim. Eu melhorei e tudo mais, mas não satisfeito. No outro dia, quando eu encontrei ele no meio do hospital, no corredor do hospital da emergência, assim, ele resolveu me humilhar na frente de todo mundo, porque para ele falou com essas palavras que eu tinha abandonado o plantão por causa de uma dorzinha de cabeça. Ai, gente. Aí entra a empatia, né? Só que veio o meu senso de justiça, assim, porque eu sabia que eu não tinha condições de atender da maneira que eu tava. Eu não tava conseguindo enxergar, sabe? Muito menos raciocinar. E eu não deixei ninguém. Tinha outros colegas no plantão, inclusive. E ele falou assim: você está errada. Eu nunca esqueço isso que ele falou pra mim. Você estava errada. Não poderia ter feito isso. Eu falei: eu não estava errada. Eu lembro que eu peitei com ele, assim, que ele era o coordenador geral. Eu falei: eu não estava errada. Eu não tinha condições de atender ninguém daquela maneira que eu estava. E na hora eu me mantive firme, né? Até uma outra pessoa chegou e colocou a gente numa sala, porque ele estava fazendo isso na frente de todo mundo no hospital, querendo dizer que como se eu fosse fraca, né? Porque eu saí por causa de uma dorzinha de cabeça e abandonei o plantão. E para quem não sabe, abandono de plantão é crime, né? E na hora me mantive firme, mas quando eu saí, eu entrei numa sala e chorei muito, sabe? Porque foi uma humilhação o que ele me fez passar na frente de outros colegas, que muitos também poderiam julgar, né? E pensar o mesmo que ele pensou, né? Que era só uma dorzinha de Sim. cabeça. Mas eu tinha plena convicção de que eu não tinha condição de atender daquela forma. E a medicação foi importante. Eu fiz a medicação, melhorei da crise e continuei trabalhando, sabe? Priscila, eu acho que essa fala sua aqui agora merece até uma pausa, né? Pra gente falar um pouco com quem está assistindo, as mulheres que estão assistindo o podcast, de que não se sinta culpada por ter uma doença, assim, e entenda que enxaqueca não é só uma dorzinha de cabeça. Quando o seu colega de trabalho, quando o seu chefe, seu patrão
negligenciar a sua dor e achar que você está sendo encostada, que dor é frescura, a enxaqueca é frescura, que você não quer ir trabalhar por conta de uma crise de enxaqueca, é porque é uma crise de enxaqueca que incapacita. Enxaqueca, ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde como a segunda mais incapacitante, a segunda doença mais incapacitante para o trabalho em pessoas abaixo de 50 anos de idade. Então, enxaqueca ela só perde para o AVC como doença incapacitante. Como vocês veem, as duas doenças mais incapacitantes do mundo são neurológicas, né? O AVC e a enxaqueca. Então, nunca aceite que alguém negligencie a sua dor, porque é a sua dor. A pior dor do mundo é a sua. É só você que sente essa dor. E enxaqueca é doença. Enxaqueca não é apenas uma dorzinha de cabeça. Você vê aqui o depoimento de uma médica, portadora de enxaqueca, que passou por um constrangimento no trabalho porque não estava em condições de atender os seus pacientes por conta de uma crise de enxaqueca. Imagina você que não é médico, você que nem sabe que a sua doença é uma doença, que vai aceitar a opinião de qualquer um e se culpar por não poder ir trabalhar por conta de uma crise de enxaqueca. Então, jamais deixe que as pessoas negligenciem a sua doença. Cuide da sua doença de forma séria para que você se sinta apta para ir trabalhar. Mas no dia que ela chegar, no dia que a sua crise chegar e você não tiver capaz de ir para o trabalho, você tem todo o direito de não ir por causa de uma crise. Assim como se você quebrar seu pé, quebrar seu braço, sofrer qualquer acidente, você não pode ir trabalhar, você não vai trabalhar e todo mundo vai entender. Agora, enxaqueca, Verdade. ninguém entende. E não só dor de cabeça, né? Como eu tive uma paciente que ela trabalha com produtos de limpeza e ela estava tendo muita crise e tinha uma osmofobia importante. Ela disse que não aguentava o cheiro daqueles produtos e quando ela falava com o chefe dela, todo mundo achava que era frescura, porque que ela não queria trabalhar, né? É vista como mal vista no trabalho. Porque a empatia é muito importante. Eu vou até relatar aqui um caso. Eu até postei isso no Instagram de uma paciente que eu atendi, que é uma militar do Corpo de Bombeiros, que foi para a consulta e ela relatou que durante o trabalho ela sempre tinha que interromper o trabalho, ou para ir para o posto de atendimento do trabalho, ou às vezes até ir para casa com uma crise de enxaqueca. E ela não entendia por quê, o que estava acontecendo. E a gente conversando, ela relatando a rotina dela do trabalho, a gente pensou na possibilidade dela estar tendo crise de enxaqueca pelo rabo de cavalo, pelo cabelo preso muito apertado, que era uma exigência das Forças Armadas, né? Então ela ficou impactada. Ela, mas eu não sei, só porque eu prendo o cabelo, será que é? Aí quando ela testou, né? Ela assim, final de semana eu não tenho, porque eu deixo o meu cabelo solto. Então ela me pediu um relatório médico para ela levar para o comandante dela, relatando isso e pedindo uma flexibilização. Eu dei esse relatório e ela levou. Mas eu disse, esse cara não vai nem ler esse relatório. Você imagina que um capitão do Corpo do Bombeiro vai valorizar um relatório feito por uma neurologista dizendo que a funcionária dele tem enxaqueca porque amarra o cabelo? Ele vai rir da minha cara. Para minha surpresa, uma semana depois, ela manda uma mensagem no WhatsApp agradecendo, super grata, que ele, além de entender, de acatar o meu relatório, ele mudou o regulamento Que maravilha, né? do Corpo de Bombeiro e permite hoje que todas as funcionárias, todas as militares que têm cabelo longo, que precisa prender, elas consigam fazer um coque bem baixinho, folgadinho, ou até solto, se o cabelo não for muito longo e não atrapalhar, né, na atividade delas. Então, eu achei isso super empático, até gravei um vídeo parabenizando o capitão, porque eu achei assim, né, isso é uma empatia, né? E a Porque é a conscientização da qualidade, doença também, né? a conscientização É. da doença e ele entender que a performance do trabalho das funcionárias dele vai melhorar. Sim. Né? Ele estava com uma funcionária praticamente de 2, 3 vezes por semana saindo do trabalho por conta de uma crise de enxaqueca. Né? Então, é só uma questão de entender, de perceber. Mas eu acho que é a educação mesmo. Né? Eu acho que o que a gente tem que ter é o papel de educador. Né? O nosso consultório, ele tem que ser uma escola. Né? Escola para o paciente, para ensinar ela sobre a doença dela. E ela levar isso, porque se ela aprende isso lá, ela vai ensinar. Se nem ela sabe que ela tem uma doença, o que ela vai esperar do colega de trabalho, do patrão? Ela vai achar que é só uma dor de cabeça mesmo. Porque ela está buscando uma resposta que ela nunca encontrou. Eu atendi uma paciente uma vez que ela, quando eu terminei a consulta, ela disse,
eu tô infeliz para casa hoje porque eu descobri agora que eu tenho uma doença. Aí eu falei, como assim? Ela tem 30 anos que eu busco uma resposta por que minha cabeça dói todo dia. Ninguém nunca me disse na vida que enxaqueca é doença. Enxaqueca é doença. Eu acho que é do estômago, eu achava que era da vesícula, que era do útero. Já até tirei meu útero por causa da Meu enxaqueca. Deus. Né? Então, se é uma doença, vamos cuidar da doença. Porque se você não internaliza isso, você não se cuida. Você vai vai buscar respostas ilusórias, respostas que não vão esclarecer e não vão te ajudar na busca do controle da doença. Verdade. Porque você vai achar que não é uma doença. Né? Então, é importante isso. E o que a gente precisa é mostrar para o paciente que é possível controlar a enxaqueca, porque quando a gente diz assim, enxaqueca é uma doença que não tem cura, né? Assim, Mas já é um o paciente rótulo. fica frustrado, né? Claro, assim, diz assim, poxa, mas eu nunca vou me livrar dessa doença. Quantas vezes você já deve ter escutado isso, né? É, Diversas. A senhora quer dizer o quê? Que eu vou ter que conviver com ela a vida toda? vida toda. Né? O que você diz para a sua paciente quando ela fala isso? Eu vou ter que conviver com a doença dessa vida toda. Eu faço comparações, né? Hoje em dia a gente tem muitas pessoas que têm pressão alta, por exemplo, hipertensão, diabetes, e que convivem naturalmente, usam seu medicamento diário, fazem seu tratamento, se policiam com certos alimentos, digamos assim, mas que não precisam parar a sua vida porque tem uma pressão alta. Então eu comparo. Você tem pressão alta, não tem? Não precisa usar um remédio todo dia? É a mesma coisa. A enxaqueca pode ser que a gente precise, por um tempo, por uma fase da sua vida, utilizar um medicamento todo dia. Se o tratamento que a gente escolher for oral, por exemplo, for comprimido, a gente sabe que existem outras opções de tratar, mas claro, isso a gente decide junto com o paciente. Então eu faço essa comparação. Quando eles se dão assim por si, falam, poxa, é mesmo. Se eu entender isso como uma doença crônica e que eu preciso ter cuidado com minha doença crônica, eu vou poder conviver e fazer tudo aquilo que hoje em dia eu não faço porque eu tô com dor. Então, primeiro a Sim. gente tem que tratar a doença, reduzir o número de dor daquele paciente para que ele possa ter de volta a sua vida, a sua qualidade de vida. E só um gancho aqui pelo que você falou no instante, outra frase que eu digo muito assim para o paciente é que ninguém consegue sentir a dor por ninguém. Sim, Quando eu faço tratamento pro paciente, eu falo assim: eu preciso saber de você como tá a sua dor, porque eu não consigo sentir a dor por você. E nenhum chefe vai conseguir sentir a dor por você também. Então, muitas das pessoas que não entendem a dor do outro, que como aconteceu com seu chefe e você, né? Uhum. Deve ser porque ele nunca precisou passar por uma situação parecida. A primeira vez que ele passar por uma situação, desculpa homens, mas homens, né? Algo às vezes muito mais simples, tem um impacto muito maior na sua vida, né? Então, às vezes, um impacto no dele, que ele se perceber no seu lugar, ele vai entender o quanto ele te fez mal naquele momento. Então, nós como médicos, assim, principalmente, a gente precisa entender que a gente não consegue mensurar a dor do outro. E a dor do outro não é medida só no quanto dói, mas no quanto impacta na sua vida, né? Quais são todas as condições associadas. Ninguém sabe se aquela pessoa está passando por um sofrimento na família, se aquela pessoa sofreu algum tipo de agressão, seja no trabalho, seja verbal, ou qual é a carga que Ela aquele carrega, né? paciente carrega, né? exatamente. Até porque, como enxaqueca é uma doença que é uma doença cíclica e é uma doença que sofre muita influência do nosso estilo de vida, ela nunca está igual na sua vida o tempo inteiro. Então, vai ter momentos que você não entende por que a enxaqueca descompensou, né? Assim, estava tudo bem, o remédio estava funcionando, eu estava ótima, do nada ela veio, né? Quem aí nunca teve uma dor do nada, né? Aquela dor que chega sem motivo, Doutora né? Elza, seus pacientes costumam piorar em dezembro ou não? Sim, Os meus pioram muito em dezembro. Quando a gente para pensar, é quando encontra aquela família. Muitas vezes é quando memórias do passado vêm à tona. Claro, tem a questão do verão, da pouca hidratação, hidratação. enfim. Mas, Dos queijinhos, dos vinhos, dos espumantes. exatamente. O momento que para também, né? Às vezes vem um ano cheio de trabalho e é o momento que tira uma Para folga. refletir de tudo que passou. Agora, essa época pós-Natal, assim, até em ambientes hospitalares, quando eu trabalhava muito em hospital,
Pacientes internavam muito nessa época do ano e às vezes não entendiam o porquê, mas pode ter um porquê por trás, né? Sim, pode ter. Uhum, com certeza. E essa questão, até porque a emoção boa também é um gatilho. Se o cérebro do Sim, portador de enxaqueca e da portadora, que a gente está aqui falando de mulher, sim. os homens não fiquem com ciúmes, mas é porque enxaqueca é uma doença predominantemente feminina, então a gente está aqui para privilegiar nós mulheres e ajudar mais mulheres a controlar a enxaqueca. E a gente, assim, quando a paciente fala, quando eu fico alegre eu tenho dor, e quando eu fico triste eu tenho dor. Que cérebro é esse, né? Por que esse cérebro é tão instável? Ele anda ligado na tomada o tempo todo e toda hora pega fogo por motivos aparentemente não dolorosos, né? Isso aqui é enxaqueca, é um cérebro susceptível, é um cérebro permissivo, que deixa com que uma dor se manifeste sem uma causa, né? Um motivo que deveria ser capaz ou não de desencadear dor. Eu não estou ali machucando o cérebro e ele dói, né? Porque é um cérebro que permite que isso aconteça. E quando a gente fala do paciente que hipertenso, como o Clara falou aí, quando o paciente fala assim, mas eu vou ter que tomar um remédio pelo menos um ano, todo dia, para não ter enxaqueca, por que não cura a enxaqueca? Aí eu digo assim, você tem alguma outra doença? Às vezes até tem, eu tenho diabetes, tenho hipertensão. Quando você foi lá no endocrinologista e teve o diagnóstico de diabetes, ela disse para você que você ia tomar esse remédio a vida toda. Você saiu chateada de lá? Você saiu foi feliz, porque descobriu que tem um remédio que pode controlar a sua doença. E você aceita que você vai ter que tomar esse remédio a vida inteira. Mas enxaqueca é impressionante. Como as pessoas têm uma dificuldade de aceitar o uso contínuo de uma medicação. E eu não estou querendo até dizer com isso aqui que todo mundo precisa, né? Porque é uma doença que pode muito bem ser controlada e reduzir muito a frequência de dor com mudança de hábitos de vida, que é o que o paciente precisa fazer, mas que às vezes não faz, Inicialmente, né? né? Então, de 10 pacientes que você atende no dia, 90% está esperando uma pílula mágica. Um remédio novo, um remédio que resolva o problema. Então, quando a gente vai colocar para ele que uma parte do tratamento dele é de responsabilidade dele, que ele precisa se inserir e assumir o papel de protagonista no tratamento dele, ela, eu Recua. não sei se eu vou conseguir. Então, me dê logo aí o remédio. Eu vou tentar ver se o remédio melhora. Se não melhorar, quem sabe? Então, às vezes, ela volta lá com o diário de dor anotado e, olha, eu tinha 15 dias de dor, agora eu tô com 7. E a gente, quando estabelece os deveres de casa, e ela volta dizendo que não fez nada, eu, nesse momento, eu não sei vocês, mas eu não aumento o remédio. Eu digo, a dose do remédio já te deu 50% da melhora, a outra 50% é você. Se Você o faz paciente tudo isso e volta aqui depois. Então, esse mantra de ensinar e mostrar para as pessoas que mudança de estilo de vida, que adotar novos hábitos de vida, são pilares fundamentais na sustentação da melhora. É o que a gente trabalha hoje na clínica, com nossos planos de acompanhamento, com a orientação para os pacientes fazer isso. Inclusive, eu queria pedir licença, dar uma paradinha aqui, para fazer um merchan aqui do curso, que estou lançando recentemente agora um curso para ensinar mulheres portadoras de enxaqueca crônica a adotar novos hábitos de vida para o controle da enxaqueca, com o objetivo de não viver refém de uma montanha de medicação. Então, se você quiser saber do curso, saber mais, se inscrever aqui no vídeo do podcast, vai ter um link lá de inscrição e você pode aprender isso e por conta própria e sozinha controlar sua doença e levar esse controle para o resto da sua vida, ter uma melhor qualidade de vida, uma vida menos leve, com menos dor, com medidas simples, que todas nós sabemos como fazer, mas não faz. Precisa de alguém pegar na mão e dizer, vamos ali fazer comigo, porque é muito difícil. É muito difícil iniciar atividade física, beber água bastante, se hidratar, melhorar a qualidade do alimento, não deixar o intestino preso, medida de higiene do sono, manejo do estresse. Gente, isso é um desafio muito grande no dia a dia.
E a gente sabe o quanto isso é importante para o controle de todas as doenças crônicas, né? A medicina no estilo de vida está aí, mostrando que muitas doenças são consequências do nosso estilo de vida. E se você muda esse estilo de vida, você controla muitas doenças crônicas. Então, a gente tem que sair um pouco da farmacologia como a muleta para Como segurar base, né? tudo, né? Tem que entender, os pacientes precisam entender isso. Quando você vai para um congresso, o que é que seus pacientes esperam, Maria Clara? Um remédio novo. Doutora, tem uma Remédio. novidade? Tem um remedinho novo? É verdade. E às vezes eu disse, ó, o novo está dentro de você, que você não começou ainda. É o velho que ainda nem começou a ficar novo. Porque não faz, né? Eu faço minha parte, mas espero que os pacientes façam a dele, né? Sempre tem que ter esse combinado durante o consultório. Verdade. Fundamental. O paciente ele precisa inserir, ser responsabilizado pelo tratamento dele. E né? sempre Porque quando volta assim no consultório, já com algum tratamento e tá ainda refratário, eu paro para ver todos os hábitos. Sempre encontro. Como é que tá? Ah, não bebo tanta água. Ah, doutora, mas academia eu não consigo ir. eu odeio academia. Aí eu digo assim, você gosta de pagar boleto? E não paga todo mês? Porque vida de adulto é assim. Faz o que gosta e o que não gosta. Faz o que gosta e o que é preciso ser feito. Porque a vida não é feita de mar de rosas, né? Tem que E fazer. não dá para responsabilizar só o médico, né? Como a Maria já falou. E Então, quando o paciente fala assim, qual é a melhor atividade física? Não responda. Porque se você responder uma e ele odiar aquela, ele vai ser o gancho para ele não fazer. Eu digo, a melhor atividade física é a que você faz. é que você gosta de fazer, né? Não, é a que Às você vezes, faz. Porque gostar, ele pode não gostar de De nenhuma. nada. É a que você menos odeia, é a que você consegue fazer. Qual é o melhor horário? É o que você pode. Verdade. Porque, o melhor é de manhã. Ah, mas de manhã eu não posso. Durante o dia você vai achar um horário para fazer. E a gente sabe que a atividade física hoje é um dos pilares indispensáveis para controle de qualquer doença crônica, de qualquer doença inflamatória. Esse conceito de que enxaqueca é uma doença inflamatória. O seu cérebro é um cérebro inflamado. É um cérebro que tem mais neurotransmissores ativadores de dor do que neurotransmissores inibidores. Sabe aquela balança que está descompensada. Se você deixa o seu corpo inflamado, o seu cérebro fica inflamado. Cérebro inflamado é um terreno fértil para quê? Para dor, para crise. Então, isso quer dizer que se nossa paciente fizer atividade física, beber água, 3 litros de água no dia, tirar os alimentos inflamatórios, pelo menos eliminar o excesso, dormir bem, ela vai ficar curada da enxaqueca? Lógico que não vai ficar curada da enxaqueca, porque enxaqueca é uma doença que não tem cura. O que a gente está buscando junto da paciente é um controle da doença, é uma redução do impacto da doença na qualidade de vida dela, para que ela consiga viver, respirar, né, não perder os melhores momentos. Eu já vi casamentos destruídos por enxaqueca. Meu Deus. Meninas, olha, eu vou te contar, eu atendi uma paciente uma vez que o marido foi para consulta junto. Quando o marido vai para consulta junto, viu, maridos? Eu enfatizo muito o impacto da doença na vida da mulher. Inclusive na sexual. Inclusive na sexual. Então, eu enfatizo, deixo claro que é doença, que é mais prevalente na mulher, que não é desculpa de mulher, que... Aí terminou a consulta, ele falou, doutora, eu não vou nem falar nada. Porque eu vim para essa consulta para conversar com a senhora, para saber se enxaqueca é tudo isso mesmo que ela disse. Porque a relação lá em casa já está destruída. Mas depois dessa aula que a senhora deu, eu não preciso mais nem perguntar nada. Vamos tratar essa doença. E às vezes ele não tem nem culpa de agir dessa forma. Assim como o patrão não tem a empatia, porque o marido vai ter a empatia. Porque vai achar que, meu amor, vai rolar hoje? Não. Porque eu tô com enxaqueca. Essa mulher tá com o cara na rua. Mas uma desculpa. É mais uma Porque desculpa. virou esse mito, né? Da desculpa da mulher do de Mas cabeça, mas a enxaqueca não sim, desculpa, é aquela, eu ouvia uma frase sempre, desculpa, enxaqueca é desculpa de mulher quando ela não quer, Nossa. Que horrível. né? Então, assim, ou seja, eu uso a minha doença como uma desculpa, né? Então ela é desacreditada que ela está realmente com a dor, né? Então,
é cada vez mais E a negligenciada. portadora de enxaqueca é a que mais se cobra, né? Por não conseguir produzir, por não conseguir estar presente, né? Não, e se E sentir quando culpada. isso se Se sentir sentir culpada culpado. na vida do outro, né? Por não poder estar com o filho, Isso. por não poder estar participando das reuniões de família. Disse assim, eu sou um lixo, né? Ninguém me aguenta mais. É. Minhas amigas não me chamam mais para sair por causa da enxaqueca. A gente, pelo menos nós três aqui, tivemos a graça de não evoluir para enxaqueca crônica, né? Uhum. Porque uma enxaqueca crônica, gente, uma enxaqueca crônica é aquela enxaqueca que acomete a pessoa pelo menos 15 dias no mês, por pelo menos 3 meses. Não é aquela enxaqueca que acontece há 30 anos. Eu tenho enxaqueca há mais de. Vou falar a minha idade, mas eu tenho enxaqueca desde os 13, 14 anos de idade e a minha não cronificou. Então não é o tempo de existência dela na vida de uma mulher que define como crônica. Porque a paciente fala, eu falo assim: há quanto tempo você tem enxaqueca? Ela diz: a minha enxaqueca já é crônica, já tem É. 40 anos. Eu falei: mas você tem dor quantas vezes no mês? 3 vezes no mês. Eu falei: não, sua enxaqueca não é crônica. Agora tem umas que dizem: não, eu nunca tive dor de cabeça. Eu comecei a ter de um ano pra cá e ela agora é todo dia. Ela é crônica. Fazendo Cronificou menos em um tempo. curto É. período de E tempo. aquelas que dizem assim, eu sempre tive dor de cabeça normal. E Olha aí, agora eu tenho enxaqueca. conte aí, Clara, como é essa história? Eu também escuto isso sempre. Eu escuto sempre aquela paciente que tem uma dorzinha de cabeça. Ó, eu chamando de dorzinha, tá? Não, tem uma paciente que tem uma dor de cabeça, mas que não impactava. Ou seja, ela aprendeu a conviver com aquela dor, mas que tinha característica de enxaqueca desde sempre. Acontecia mais no período da menstruação, quando sentia um enjoo, mas que ela conseguia levar a vida. Agora que ela não consegue mais levar a vida quando tá com dor, ela fala que agora é enxaqueca. Eu falo, não, 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 não. Sempre foi enxaqueca, mas agora a enxaqueca tá impactando na sua vida. Antes você não conseguia, você conseguia levar sua rotina, conseguia fazer com que ela não influenciasse no seu dia a dia. Mas agora, porque você não tratou antes dela cronificar, agora ela virou crônica. Então, não é só uma dorzinha de cabeça. Se tem característica de enxaqueca, é A enxaqueca. enxaqueca. Inclusive, enxaqueca crônica. Já foi agudo um Não, dia. isso, já foi episódica, já aconteceu de 15 em 15, uma vez na semana, 3 vezes na semana, e virou crônica, virou diária. E diga-se de passagem, o critério diagnóstico de enxaqueca crônica não precisa que os 15 dias de dor, todas têm todos os sintomas da enxaqueca. Aquela dor que lateja, que vem com enjoo, com vômito, com a fotofobia, a fonofobia. Basta que 8 desses dias tenha critério para a enxaqueca e os outros dias pode ser aquela dorzinha. Normal. Leve, Isso. é. Aquela dor que aperta, que é mais holocraniana, mais difusa, que às vezes nem capacita muito, você toma ali um analgésico e vai viver o seu dia, vai tocar o seu dia, trabalhar, e ela não te incapacita. Então, quando a gente pergunta ao paciente quantas crises de enxaqueca você tem no mês, ela geralmente conta pra gente a crise Que incapacita. que Vai pra incapacita. cama. É. Quando a gente faz a pergunta diferente, eu não sei vocês, mas eu sempre falo assim: dos 30 dias do mês, quantos dias você tem dor? Todo dia. Dor, todo dia eu tenho, mas dor normal. É. Não existe dor normal. O normal é não ter dor. Bote isso aí na sua cabecinha santa de portadora de enxaqueca. O normal é não ter dor. Agora, você pode ter uma dor suportável, uma dor que não incapacita, aí você usa o analgésico e vai trabalhar. E a enxaqueca, que você acha que é crise, é aquela que você precisa ir para emergência, ir para o quarto escuro, botar um gelo na testa, trancar o quarto escuro por causa da dor. Sabe, outra frase que eu escuto muito é assim: eu sei diferenciar quando é enxaqueca, quando é dor de no- cabeça. cabeça. É. Hoje eu tô com enxaqueca, mas no normal eu tenho dor de cabeça. Defina aí, claro, aí na câmera, olhando para todo mundo, qual a diferença de enxaqueca definitivamente para dor de cabeça. Para ser enxaqueca, não precisa, como a doutora Elza já citou, preencher todos os critérios. Mas quais são os critérios comuns de uma dor com características enxaquecosas ou migranosas, por exemplo? Uma dor que pode ter predominância, né? Ter mais de um lado do que do outro, ter uma característica mais pulsátil, vir associada a enjoo, aquela vontade de vomitar. É uma dor que também pode estar associada a uma luz que incomoda, a um barulho que incomoda. Algumas podem ter tontura associada, mas não precisa ter tudo isso. Se algumas vezes você tem algum desses critérios, você já pode ter enxaqueca, mas claro, na consulta a gente vai avaliar. E a dor de cabeça
ela é um sintoma da enxaqueca. Né? Enxaqueca é uma doença que cursa com dor de cabeça, é um dos sintomas da enxaqueca, mas a dor de cabeça pode acontecer por outros motivos. Uma cefaleia tensional, que é um outro tipo de dor de cabeça, também primária, benigna, mas é diferente da enxaqueca, uma hipertensão, um tumor cerebral, uma hemorragia, uma meningite, dor de cabeça em geral é sintoma. É sintoma, inclusive, da enxaqueca. Então, quando a gente está falando de enxaqueca, a gente não está falando apenas de dor de cabeça. Eu tenho um colega que dizia assim, enxaqueca é uma doença que até dor de cabeça causa. Muito bom. Adorei. Né? Então, assim, tem muito mais, né? Assim, a enxaqueca, além da dor, tem muitos outros sintomas, né? A enxaqueca é além só da dor. A gente já está chegando no final, já para a reta final aí da nossa conversa. E aí eu queria pedir vocês para fazer duas coisas. O que vocês diriam para uma mulher portadora de enxaqueca que acha que já está tudo perdido na vida dela, que a enxaqueca dela não tem jeito, que ninguém nunca deu jeito na dor de cabeça dela e que desistiu de buscar ajuda? Quer começar? Então, nós estamos aqui para dizer que isso não é verdade, né? Enxaqueca, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. É possível viver bem, com qualidade de vida. Eu já fiz tratamento medicamentoso. Hoje eu não preciso de medicamento, mas consigo controlar com o meu estilo de vida. E com acompanhamento direcionado com o neurologista e um acompanhamento multidisciplinar, melhor ainda, é possível sim ter de volta seus momentos de lazer, seus momentos de sua família, né? Ser produtiva no trabalho, porque muitos se queixam sobre a produtividade no trabalho, e ter uma vida plena, né? E pode ser que você tenha ainda crises episódicas, mas elas não vão determinar a sua vida, não vão te limitar. Eu acho que o primeiro passo para uma mudança tem que partir da gente mesmo. Então, primeiramente, a gente tem que estar disposta a nos tratar. E uma vez que a gente tem que estar disposta, é buscar o melhor caminho. Eu sei que muitas pessoas já passaram por vários e vários caminhos, e muitos caminhos errados, mas uma vez que a gente não encontre o melhor caminho, não quer dizer que ele não exista. Então, invista num bom profissional, siga o que esse profissional lhe indicar, e muitas vezes esse profissional não vai acertar de primeira, porque a gente sabe que a enxaqueca é multifatorial e cada enxaqueca é diferente da outra. Se as enxaquecas fossem iguais, não precisava de um médico especialista. Ia ter lá no Google um remédio mágico que você ia comprar, ia tomar, ia resolver. Então, muitas vezes os caminhos precisam ser modificados ao longo do acompanhamento. Mas sem o acompanhamento, vai ser muito pior. Sim. E de tratamento, o que nós esperamos para o futuro de tratamento para enxaqueca? A gente vê que a indústria farmacêutica ela tem investido, né, assim, em medicamentos de alta tecnologia, né, é específico para enxaqueca. Essa é uma pergunta que a gente sempre ouvia, nos consultórios. Por que que ninguém nunca inventou um remédio específico para enxaqueca? Eu fico tendo que tomar um antidepressivo, um antiepilético para tratar minha enxaqueca, se eu não tenho depressão. Hoje já tem, mas assim, infelizmente a gente sabe, né, que assim, ainda é Cara, muito aquém da acessibilidade para a grande maioria das mulheres, né, do nosso país que sofrem de enxaqueca. Mas a gente vê um olhar diferente, né? Assim, eu percebo isso, assim, a indústria farmacêutica e a ciência no geral, né, tem debruçado um pouco mais sobre essa doença. Porque passou a perceber que a partir do momento que ela foi realmente definida como uma doença, né, e diga-se de passagem, é uma doença que progride, que cronifica, que modifica o cérebro dessa mulher, que compromete a cognição. Existem vários trabalhos mostrando, inclusive, comprometimento cognitivo em mulheres com enxaqueca, em pessoas com enxaqueca crônica. Eu acho que esse olhar tá sendo, ela está tendo mais visibilidade, né? Mas a gente ainda tem o conhecimento muito frágil dela como doença, e a gente precisa fortalecer isso, né? Essa necessidade da indústria, das políticas de saúde pública, entender que é uma doença que tem que ser valorizada como qualquer outra. A fibromialgia aí entrou agora na política de saúde pública, né? Mas mulher com enxaqueca
Ainda não tem. Apesar de ser uma doença invisível também. Exatamente, né? Então, a gente tem aí a toxina botulínica que está há anos como um medicamento extremamente eficaz para enxaqueca crônica, que mudou a vida, a qualidade de vida de muita gente que até então não é regulamentada, nem no SUS, nem na ANS. Né? E é uma luta para implementar e não tem, porque não tem interesse político para isso. Mas você vai fazer uma pesquisa estatística em uma indústria, você vai ver o quanto existe uma coisa chamada presenteísmo. Presenteísmo é você ir trabalhar doente, porque você não tem o direito de se afastar para tratar uma crise de enxaqueca, de faltar um dia de trabalho. Então, você vai trabalhar com dor e a sua performance não vai ser igual. Você não vai conseguir trabalhar na frente de um computador. Hoje, então, que a gente está exposto a tanta tela, tanto estímulo luminoso, né? Tanto estresse no ambiente de trabalho, poluição sonora, e a gente está ali na frente de um computador trabalhando com dor. Né? Isso é o presenteísmo. E que as empresas precisam ter esse olhar. Eu pergunto para os pacientes, no seu trabalho tem um quartinho da enxaqueca? Se você entrar em crise, pelo menos no trabalho, tem como ir descansar em um lugar? Só o banheiro. Às vezes eu vou e sento lá no vaso, fico lá esperando a dor passar. Porque tem lugar pior do que a emergência para quem tá com enxaqueca, né? Luzes, Pois barulho. é, né? O paciente é o pior lugar para uma pessoa com crise de enxaqueca aí é para emergência, né? Então, sim. acho que essa é a mensagem, né? É trazer informação para as pessoas que sofrem dessa doença, porque é a forma de conscientizar. Porque quem sofre, quando ela aprende o que ela tem, ela vai replicar esse conhecimento. Ela vai ensinar, ela vai ver, vai conversar com a filha, ela vai entender quando a filha começar a ter, né? Porque, diga-se de passagem, enxaqueca é uma doença genética, né? Então, se você tem a probabilidade de uma filha, de uma sobrinha de primeiro grau ter, porque é uma doença familiar, eu costumo dizer que a enxaqueca é uma doença democrática. Né? Ela não é privilégio de ninguém. Ela pode acontecer em várias pessoas da mesma família. Essa educação, né, que a gente está aqui tentando fazer, diminui também vai diminuir, né, o que eu espero, a taxa de cronificação, né, porque é aquela jornada que a paciente leva até chegar ao neurologista, porque dizem que se ela tem aura visual, dizem que é oftalmo, mas vai no oftalmo. Talvez seja estômago. Então, ela vai para diversos especialistas. Quando chega no neurologista, a enxaqueca já está crônica. Então, hoje, as crianças e as adolescentes que chegam no consultório para tratamento de enxaqueca, todas são filhas de pacientes minhas com enxaqueca. Quando eu falo, é genético. Aí, minha filha está começando a ter, doutora. Será que é a enxaqueca que vai começar? Aí leva para avaliar. E é. Mas antes de chegar lá, já foi no oftalmo, no otorrino. Aí passou óculos, erro de refração, óculos de descanso. Será que é sinusite? Aí vai lá, tem lá uma inflamaçãozinha, corticoide, aí melhora a enxaqueca. Tá vendo? Era sinusite mesmo. É verdade. Porque a corticoide melhora a enxaqueca. Então, a maioria que chega pra gente, chega crônica. Isso. Porque é uma jornada longa de uma mulher, na grande maioria. E olha que a gente está trabalhando em nível de plano de saúde particular, que são pessoas que ainda têm um poder aquisitivo e com a possibilidade maior de chegar no nosso consultório. E no SUS. No SUS, que nem isso tem, nem atendimento especializado da rede pública tem para enxaqueca. Porque nem os ambulatórios de neurologia geral estão superlotados de outras doenças mais graves, mais importantes. Os pacientes de enxaqueca não conseguem nem marcar. Né? E a gente sabe que o tempo de evolução da doença muda o prognóstico da doença. Muda o fenótipo. O genótipo não muda lá, a sua capacidade genética de ter a doença está lá, é seu. Agora, o fenótipo da sua doença, que é a forma como ela se apresenta na sua vida, e isso é mudado pela epigenética, pela influência do ritmo de vida, por tudo que você faz na sua vida errado, porque não foi bem orientada. Aí cronifica, e quando chega lá dá muito mais trabalho para a gente tratar. Né? Você conseguir tirar uma pessoa de uma enxaqueca crônica para uma fase episódica, a gente sabe que a gente não consegue com um tratamento só. Aí é que entra o tratamento multidisciplinar. E às vezes até polifarmácia. Às vezes você precisa de mais de um tipo de medicamento diferente. E além do medicamento, outras coisas não farmacológicas. Às vezes o paciente chega para mim com enxaqueca crônica, já com essa jornada, e eu falo,
calma, vamos começar. Aí teve que um familiar falou assim, é como se estivesse dando um reset aqui, né, doutora? Então, você veio para mim com toda essa bagagem. A gente vai começar a Sim, partir de sim, agora, né? exatamente. Então, não é aquela ideia de que, eu vou para neurologista, vou tomar um remédio e vou ficar boa logo. Mas a gente tem que ir trabalhando aos poucos até conseguir sair do crônica para episódica, né? E eu acho que essa questão da educação, quando a gente batendo na tecla que se você tem 3 episódios ou mais de dor de cabeça por mais de 3 meses, procure um neurologista, né? Aproveitar e mostrar aqui Não a vá para garrafinha da campanha. outras especialidades, vá para o neurologista. E se for alguma outra coisa, claro que a gente vai encaminhar, mas dor de cabeça tem que ser tratada com o neurologista. Eu acho que isso vai diminuir o tempo da jornada até um tratamento adequado, né? Acho que O slogan da campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleia, todo ano, né, que a gente faz no Maio Bordeaux, mas que não é só no maio, que é o maio de prevenção das cefaleias, que é 3 é demais, significa, se você tem enxaqueca e você tem pelo menos 3 dias de dor no mês, busque ajuda. Porque você já está entrando no critério para a necessidade de tratamento profilático. Então, o médico vai avaliar com você o impacto dessas 3 crises que você tem no mês na sua vida e depender do impacto que ela tem, ele vai definir com você se você precisa ou não de um tratamento profilático. Ou de, às vezes, nem medicamento, às vezes só uma mudança, reconhecer gatilho, evitar o que é possível, mudar hábito de vida e melhorar. Então, acho que a gente finaliza e a gente vai dar só uma palavra final para cada uma vai dar uma palavrinha final para nossas ouvintes e a gente vai encerrar esse podcast. Então, agradeço a presença, né, o convite para esse podcast, que eu acho que foi uma ideia sensacional poder levar informação para muitos pacientes, que muitas pacientes não têm o poder, né, de chegar até a consulta com você e ensinar. E com você também. Tudo bem. E ensinar para as pessoas, assim, que enxaqueca é doença, eu acho que isso já ficou mais do que claro aqui na nossa conversa, mas ensinar que não chegou ao fim. Por mais que você já venha numa longa jornada, talvez assistir esse episódio seja o começo para a sua melhora. Então, achei sensacional a ideia e obrigada por tudo, né? Eu também tenho que agradecer, foi uma excelente ideia desse podcast e estar com a presença de vocês também, a gente poder discutir de forma descontraída e também poder falar um pouco sobre minha experiência, né, que eu acho que eu nunca tinha falado assim, sobre o que eu já vivi em relação à enxaqueca. Eu acho que estamos iniciando uma jornada, Um projeto novo projeto. interessante, que tem a proposta realmente de se sustentar, uma proposta realmente de ajudar vocês que estão aqui, e a gente quer que vocês realmente compartilhem para mais pessoas, mais mulheres. Então, eu achei interessante a gente trazer essa conversa das 3, por coincidência, são as 3 enxaquecosas. Eu costumo dizer que é uma forma de sair do outro lado do soro, né? Sair de lá do papel de médico e vir para cá para o lado do soro, né? Assim, papel de paciente e levar. E acho que isso conecta, né? Porque o paciente entende que não é só ela que é paciente, nós também fomos pacientes e estamos sujeitos a ser a qualquer momento, né? Se uma crise chegar. Né? Então, o que eu quero dizer, para finalizar, é que a enxaqueca faz parte da sua vida e da nossa vida, mas ela não nos define. A enxaqueca não nos define. E o melhor passo para o controle dela e viver bem, mesmo sendo portadora de uma doença que não tem cura, é buscar ajuda, é tratar, é se inserir no seu processo de tratamento, mudar os seus hábitos de vida, ver o que está errado, conversar com seus profissionais que te acompanham, com o médico, com o psicólogo, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com todos os profissionais que podem te ajudar no seu processo de mudança para que você consiga alcançar uma vida de mais alívio, uma vida com menos dor. Então, hoje aqui a gente encerra o nosso primeiro episódio do EnxaCast, que é o primeiro podcast do Brasil voltado para mulheres que sofrem com enxaqueca. E não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Se já for inscrito, dê o seu like,
e compartilhe o conteúdo com mais mulheres. Vamos espalhar essa corrente do bem e vamos trazer mais e mais mulheres para esta comunidade tão especial, tão solidária, de pessoas que entendem você, que sabem o que você sofre, porque a gente também sofreu e sofre ainda dessa doença. Então, muito obrigada pela participação e continue ligado aqui, ative o sininho, que toda quarta-feira a gente vai estar soltando um episódio de podcast para vocês sobre enxaqueca na mulher.